Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para um programa muito especial do Carvados. Estou recebendo a Bruna, que além de ser minha companheira de vida, também é minha companheira em muitos trabalhos. E é isso que a gente quer trazer nesse programa de hoje, nesse episódio de hoje. Falar justamente de como a conversa da nutrição com o exercício físico funciona. E ela tem que ser realmente como se fosse uma conversa de um casal. Pode ter uma DR, pode ter um discordar em algum momento, mas ela tem que sempre fluir no mesmo sentido. Se a gente quer um emagrecimento, a conexão da nutrição tem que estar muito bem feita com a atividade física, e se a gente quer a performance, também tem que ser conversado isso. Muitas vezes o aluno chega muito despreocupado ou mesmo difícil dele entender o que ele quer. É aquela pergunta que eu recebo muito do meu consultório, com certeza você também deve receber. O que você quer? Eu quero emagrecer e correr mais rápido. Então, assim, fica sempre essa dúvida. Então, hoje a gente vai tentar esclarecer de uma forma mais prática, também trazendo com certeza, como o canal sempre pede, muita ciência de como isso funciona. Eu vou pedir para a Bruna se apresentar um pouco, de quem não conhece ela, ficar conhecendo agora. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, como ele falou, sou personal trainer. E a gente tem feito, sim, esse trabalho em conjunto e tem dado muitos bons resultados, Eu acho que não tem como a gente falar de treinamento sem falar de nutrição. Como ele falou, a conversa não anda, Como num casal, se você não tem o mesmo objetivo, você não consegue fluir, os resultados não acontecem. E a nutrição, ela vem chegando junto com o treinamento e fazendo com que o aluno, o paciente, tenha mais resultados expressivos, nos quais a gente vai estar até mostrando alguns aqui para vocês, Eu acho legal a gente esclarecer também para todo mundo que está vendo. Uma coisa que assim, você me fala muito dessa troca que a gente tem. Uma das coisas que facilita muito quando eu recebo os alunos da Bruna serem meu paciente, a gente tem bastante feito essa dupla com alunos dela, pacientes mesmo que eu indico, indicações de vice-versa. E porque eu tenho essa periodização com ela, eu sei como esse paciente está treinando. Porque a visita ao nutricionista de um paciente, do cliente, que é também um aluno dela, ela é mensal, ela é de 45 dias, tem vezes que vai 60 dias, e com o personal ela está ali quase todo dia, ou pelo menos 3 vezes na semana. Então o feedback é muito mais fácil, Você tem esse acesso diário, você tem esse contato permanente com esse, que é muito interessante. Eu tento fazer também através online, mas não é a mesma coisa de você estar ali recebendo esses anseios, até as próprias dificuldades, e ela me passa também, fulano passou mal no treino ontem, mas foi sem comer. Aí eu sei na hora de cobrar, porque às vezes a gente pergunta ao paciente lá, e aí, tá tomando o que eu passei de pré-treino? Tô todos os dias, mas não me conta. Então eu tendo esse feedback com ela, facilita muita coisa. Eu queria que você falasse pra gente, pra galera que tá vendo aí, o que também que você acha que facilitou por você também ter um contato mais direto com o nutricionista? Não, sim. A gente tem essa conversa clara, ele me passa o resultado dos alunos ou pacientes, do objetivo, do que ele precisa, não. Então, ele precisa perder tantos quilos, a meta é perder, vamos colocar, 5% de gordura esse mês. Então, a gente vai trabalhar ali, com um treino direcionado para isso, juntamente com a alimentação, e no final disso a gente tem conseguido ter bons resultados, E aí, bom, como treinamento é periodizado, a nutrição também é periodizada. Então, no primeiro momento, ele chega, eu preciso emagrecer. Chega para ele, para mim, eu preciso emagrecer, tal. Fizemos um trabalho, um programa de emagrecimento, ele conseguiu, e aí, e agora? Emagreci, consegui o que eu queria, e agora? Vamos trabalhar hipertrofia? Beleza, então a gente vai treinar agora um treino específico para hipertrofia, uma dieta específica para hipertrofia, e assim vai, a dieta, ela vai depois virando um hábito, A gente espera que vire um hábito, um estilo de vida em que o aluno ou o paciente ele crie para o resto da vida. E assim, fazendo algumas adequações de acordo com o objetivo e também adequando o treinamento. E assim vai, para o ano inteiro, para a vida inteira. Mas aí você se pergunta, então só um casal de profissional vai conseguir me atender, por ter essa proximidade, Eu vou ter que estar com nutricionistas que são muito amigos do meu personal trainer, que estão todos os dias. Não. Justamente como ela estava colocando, a periodização serve para isso.
né? Por isso que eu insisti muito nela em fazer uma pós em fisiologia, que ela está fazendo agora, que eu também tenho em fisiologia do exercício, que eu nunca pretendi passar um treino na minha vida e nunca vou passar. Porque eu acho que esse trabalho multidisciplinar, que é o que traz, né, a grande vantagem da escola, você ter um profissional que entende daquele, tem aquele feeling, já trabalhou com muitas pessoas, mas conseguindo entregar ao nutricionista o que está acontecendo. Então, essa é a grande vantagem de você ter uma periodização. Quando o paciente chega comigo com a periodização montada, ó, a minha periodização de treino é essa. Eu tenho muitos pacientes hoje, por exemplo, do triatlo. Eu também tenho um contato muito próximo com o coach deles, que é o Cadu, que eu tenho acesso até o TP deles, que é onde é lançado ali como se fosse o diário de treinos. Isso facilita também muito a minha vida. Eu tô com o Cadu todo dia em casa igual eu tô com a Bruna? Não. Só que eu entro no computador e consigo ver o treino de todos os atletas do Cadu. Por isso eu consigo estar sabendo prévio o que eu tenho que pensar na dieta, porque eu pego o objetivo do paciente, cruzo com o treino que foi dado pelo coach e consigo também estar no mesmo caminho. Por exemplo, está um treino de muita intensidade num período, por exemplo, de adaptação. E esse atleta meu querendo emagrecer nesse período sem saber o que está sendo feito pelo coach, que talvez o coach não passou para ele. Chega no luto, o que eu faço? Faço uma dieta de baixa caloria. Treino de alta intensidade, talvez eu reduzo demais o carboidrato. Queda de performance, nem vai ter emagrecimento, nem vai ter obesidade, performance. E quem vai ser ocupado? O nutricionista e o treinador, porque a pessoa não estava sabendo disso, né? Aí que o profissional ganha. Se os dois profissionais estiverem conversando, isso fica de uma forma muito mais fácil. Tanto que a gente tem alguns casos de sucesso, vamos até trazer aqui hoje nesse podcast, para estar falando, né, nesse quadro hoje. Tanto que temos alguns casos de sucesso, que vamos trazer aqui para vocês também, falar um pouco deles, sem citar o nome deles também, mas falando que são clientes em comum que nós temos. Então eu queria que a Bruna falasse um pouquinho mais dessa diferença que ela também sentiu de uma nutrição profissional, até com ela um pouco, porque quando a gente começou, né, o relacionamento, eu sentia que ela tinha uma fobia muito grande de carboidrato. Treinava nela, faixa marrom de kickbox, treinava um kickbox como ninguém. Volume intenso. Fazia aquele volume lá em cima, ainda treinava musculação forte, e ainda no final de semana queria pedalar, né, dar uma caminhada, sempre muito ativa e comendo nada, né, pouquíssima caloria. E eu comecei essa insistência, não, você tem que comer mais carbo, você tem que comer mais carbo, você tem que, né, comer um pouco mais, vai ser melhor para você. E hoje ela come mais, tem um corpo mais que ela queria que antigamente. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também se você vê acontecendo com os seus pacientes que não tem uma dieta profissional. Vejo acontecer muito, Ângela, assim, como você citou, eu tinha mesmo uma fobia a carboidratos. Eu acho que, se não todas as mulheres, vamos colocar 80%, 90% delas têm. A gente tem medo de carboidrato, sim. Mas se a dieta é adequada, a sua rotina de exercício, tudo, e não tem. Hoje eu vejo que não tem problema. Eu realmente comia quase nada. E eu treinava num volume muito intenso. Eu tinha menos massa muscular e um percentual de gordura bem maior. Hoje eu como carboidrato em todas as refeições, inclusive à noite, que o pessoal tem mais medo ainda quando é à noite, que acha que é o bicho-papão, vai fazer você engordar. Passa de 6 horas, parece que o carboidrato virou um monstro, né? De manhã pode comer arroz, de noite não pode. Também isso aí é muito engraçado. Eu janto todo dia, né, de acordo com a dieta dele aí, eu faço todas as minhas refeições e eu tenho uma fome louca, ele sabe, e eu como sem medo, né? Então, mas eu tento, tudo contadinho, bonitinho ali dentro da minha dieta, mas eu como. E eu vejo muito isso nas mulheres, né? Elas têm sim medo de carboidrato e às vezes não, né? Quando a pessoa não come carboidrato, ela tem uma dificuldade muito grande de ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular não é só proteína, gente. Tem que ter o carboidrato também. Ele ainda vai falar melhor do que eu, né? Porque sem um hormônio insulina, né? Que a gente não consegue ter um... Exatamente. Além da leucina, faria esse papel, né? De trazer insulina para estar levando, porque a gente sabe que o papel da insulina é levar esses nutrientes para as células para gerar essa hipertrofia. Porém, o carboidrato faz isso de uma maneira muito melhor e mais fácil e mais equilibrada, né? E a gente está falando justamente desse equilíbrio aqui, desse trabalho, ele só vai funcionar se também a gente trouxer o equilíbrio do paciente para o jogo, né? Eu gosto de falar assim que o grande segredo de saber fazer uma dieta é você conseguir sair da dieta e voltar
trazendo equilíbrio. Então, a gente ter essa noção também de que o carboidrato ele é fundamental para a hipertrofia, fundamental para o balanço hidrogênico, que seria que eu gosto de usar muito uma comparação que a proteína é o tijolo e o carboidrato é o pedreiro. Então não adianta nada você empilhar uma pilha de tijolos na frente de um terreno se não tem um pedreiro para construir a casa. Então você precisa do carboidrato também para trazer esse balanceamento hidrogênico, para trazer essa energia que também custa a produção de músculo, né? Até para a gente digerir o alimento que a gente está comendo, a gente precisa de energia. E a gente paga com ele próprio. Então, muitas vezes as pessoas acham que fazer demais e comer de menos que pode me trazer um resultado. Eu acho interessante você falar também se você tem isso, percebe isso nas suas alunas. Que eu acho que se tem, mesmo com você lá, mas mesmo assim você acha que tem pessoas que comem pouco, se alimentam errado para o treino. Sim, tem. E as pessoas têm isso nelas, que vou comer menos porque eu preciso de emagrecer. E não é assim, né? Como a gente está falando, precisa ser equilibrado. Tanto os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, quanto os micronutrientes também. E acho que essa questão primeiro, a pessoa comendo quase nada, ela não vai ter um rendimento bacana no treino, né? Porque não vai ter energia para sustentar uma intensidade legal de treino. Treino xoxo. Nem intensidade para emagrecimento, muito menos intensidade para hipertrofia, que é onde um volume usa uma intensidade maior, você precisa de um estímulo com mais carga de repente. Então, muitas, principalmente mulheres, têm esse medo de comer, achando que vai engordar, e na verdade não é assim que funciona, né? Que tem aquela história de que o nosso organismo entra num estado de sobrevivência, onde a gente acaba acumulando gordura, né? Ele vai até explicar melhor que eu. Isso aí eu vejo direto no consultório quando a mulher chega, né? Sem massa magra nenhuma, essa gordurinha debaixo do braço, que eu gosto de chamar de segundo peitinho, né? Bem aparente, um culotezinho e bem molinha, né? Você pega nela, ela tá flácida. Né? Eu gosto de falar que é um saquinho de carne moída, que é aquele músculo sem muita hipertrofia, sem massa magra. Aí você vai fazer ali uma avaliação de gordura dela, você olha a pessoa magrinha, né? A famosa falsa magra, e tem ali 30 e tantos % de gordura, 27% de gordura, mas você vai olhar a gordura em si é muito pouca e bem localizada nessa região abdominal, que é justamente feita através da defesa do corpo. Porque o corpo, quando ele se sente agredido, ele parte para esse estado de defesa. Né? Ele quer guardar onde tem uma grande dificuldade de ser queimado. E onde tem essa grande dificuldade? Onde a gente tem beta-receptores de queima de gordura. Né, que são bem difíceis de ser acesos ali pelos efeitos dopaminérgicos, né, que são esses efeitos que falam assim, galera, tô precisando de gordura. Esses receptores são preguiçosos, eles vão lá queimar bem devagar. Então, cada vez ela acumulando mais ali e ter mais dificuldade de queimar aquilo e coloca talvez as responsabilidades toda no exercício físico para isso e aquela não na dieta. Né? Eu não como nada e não emagreço. Exatamente. Eu deveria comer um pouco mais. Isso acontece muito comigo. Eu falo para a gente, a solução da sua vida é comer um pouco mais e treinar um pouco menos. Tem isso também. As pessoas que ficam horas na academia, às vezes fazem um treino gigantesco, mas que não é eficiente. E come 500 calorias. E come nada. E faz uma dieta que não é eficiente. Então, você vai fazer justamente ao contrário. Você vai acabar gastando o pouco de massa magra que você tem. Ou seja, vai ser pior do que se nem tivesse estado de alerta, né? E justamente proporcionando para você tá querendo queimar essa barriguinha, mas você tá pedindo seu corpo para guardar ela. Exatamente. Aí não conversa, tá vendo? Então, assim, você precisa aliar uma alimentação com o seu treinamento. As coisas têm que ser... Então, assim, a grande vantagem de eu estar próximo à Bruna com esses pacientes que a gente tem em comum é essa questão de eu estar com a periodização dentro da minha casa. Então, eu sei o que ela vai passar para os alunos, eu sei os objetivos que ela quer com os alunos dela e eu consigo encaixar uma dieta que seja proporcional a isso. E ela também começou, como a gente troca muito essa ideia também, né, offline, aqui a gente debate muito sempre, esse assunto é muito comum entre ela e os nossos pacientes, não diariamente, mas quando a gente precisa a gente fala deles, mas eu sei o que ela quer, ela sabe a posição que eu tenho e muitas vezes eu vejo que o personal e o nutricionista estão bem distantes, eles estão até meio com rixa, né? Um para um lado, um para o outro, e isso não dá certo. Ter essa comunicação é fundamental. Tanto que também eu tenho um grande sucesso já na parte de performance, quando eu tenho um coach que é muito meu amigo, que é até o meu coach de triatlo, que é o Cadu, da Evo,
E eu tenho essa proximidade, né? Eu consigo entrar na planilha de treino que ele passa para os alunos dele, ver o que ele quer de performance, para mim conseguir alinhar a nutrição, periodizar junto com a periodização de treino. Então, a periodização é muito importante. Então, peça ao seu personal a sua periodização e leve para o seu nutricionista. Ou pegue sua dieta e leve para o seu personal, porque eles têm que conversar, eles têm que estar juntos nesse multidisciplinar. Isso, e o seu objetivo tem que estar bem claro, né? Você chega para o nutricionista, eu preciso ganhar massa, eu quero ganhar massa muscular, mas chega para o personal, eu quero emagrecer. Então, assim, então, peraí, vamos selecionar aqui primeiro, vamos trabalhar junto isso, depois a gente trabalha aquilo, e assim vai. E também é difícil as pessoas saberem o que ela quer, né? Então, acaba por isso que eu falei disso, que às vezes ela chega pro personal e fala uma coisa, chega pro nutricionista e fala outra. Então, a dieta para emagrecimento é diferente da dieta de hipertrofia. Então, assim, tem que estar alinhado. Os dois, né? E todo mundo, verdade. É ganhar massa muscular e reduzir gordura. 90% das pessoas perguntam o que você quer, ela fala, eu queria perder uma gordurinha e ganhar uma massa magra. Pô, isso é o sonho de todo mundo. Só que você não chega lá na banca da feira e fala assim, toma aqui massa magra, toma aqui gordura, opa, veio massa magra. Então, isso são processos fisiológicos separados, né? Então, a gente passa por um processo primeiro, depois pelo outro. Por isso que tem que ser periodizado. Por isso que tanto o treino quanto a dieta tem que estar alinhado, periodizados ali. Não que seja impossível também perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Só que isso você faz de maneira mais lenta para os dois lados, né? Existem alguns estudos que mostram que você consegue hipertrofiar fazendo um time dos nutrientes dentro do seu dia, né? Você coloca os carboidratos mais perto do treino, você espaça um pouco, e no final do dia ainda você deixa um déficit calórico ali de 500 calorias no máximo, e ainda você consegue uma hipertrofia. Só que uma hipertrofia muito menor do que você consegue numa dieta com mais caloria ali, né, de hipocaloria, que seria o ideal para hipertrofia. Só que essa dieta ideal para hipertrofia com hipocaloria não sofre déficit calórico. Hipercaloria. Então, hipo, né? Muita hipercaloria, exatamente, desculpa. Hipo é menos. Então, de hipercalorias ali. Então, eu colocaria o fato de não ter esse déficit calórico, eu não conseguiria emagrecer. E nada me garante que eu vou ganhar só massa magra. Eu falo isso também com meus pacientes. Quando você está na dieta hipercalórica, você tem esse ganho geral. Então, você pode vir um pouquinho de gordura. Tanto que vocês devem conhecer as fases de booking dos fisiculturistas, que é muito famoso, que eles ficam muito roliços. Daqui a pouco é bem inchado, porque eles estão 100% focados que venha massa magra, e venha muita. Se ele fizer uma dieta com 500 500 calorias, né, aí sim uma dieta de hipocaloria, o que vai acontecer? Ele não vai ter esse ganho grande de massa magra, então vai demorar muito. Então, se você não tem um prazo para esse ganho de massa, você pode sim ir fazendo uma dieta mais equilibrada e ganhando isso aos poucos. Mas se você quer ganhar uma massa mais rápida, você precisa também ter essa separação. E o treino é muito importante. Ainda mais quando a gente fala assim, a gente consegue só emagrecer só com dieta, sem exercício físico. Sim. Muito melhor com exercício físico, porque a Bruna vai falar também daqui a pouco quanto o exercício físico é importante para a saúde. Né? Então, mas para hipertrofia, não tem outro jeito. Eu só consigo hipertrofiar se eu tenho um treino voltado para hipertrofia, né? É um treino formato de treino mais específico, né? Que envolve uma montagem de treino, assim, uma elaboração. A ordem dos exercícios influencia, o tempo de intervalo influencia. Eu vejo muito na academia que as pessoas, os alunos, né? Que estão sozinhos, faz uma série, vai beber água, mexe no celular, olha o WhatsApp, Instagram, 5 minutos de intervalo, depois volta a fazer outra série. Não dá. Então, assim, tá um intervalo ali, tá a ordem do exercício, as repetições, é para respeitar. Não tá ali à toa, a gente não monta um treino aleatório, vou fazer isso aqui hoje. Não é assim. Então, é tudo organizado, a sequência de exercícios. Hoje o treino é isso, amanhã o treino é aquilo, é de acordo com a sua rotina, se você faz outra atividade física ou não. Então, a montagem do treino é individualizado. É você. Então, tem que respeitar ele direitinho. E a questão da hipertrofia, ela envolve um estímulo maior de carga também. Então, assim, envolve muita técnica. Primeiro você prioriza a técnica, a execução do movimento, mas você tem que dar um estímulo de carga também, para você ter esse melhor. Volume, né? Exatamente. Chamar de volume ali do que sim, carga em si, né? Tem que ter um volume bacana. E a questão que eu vejo quando os alunos estão treinando sozinhos é que muitas vezes eles chegam ali
não está ainda no limite, sabe? Ele poderia ir um pouquinho mais, mas ele para. Eu costumo dizer que a gente é muito bonzinho com a gente mesmo, a gente não consegue aceitar o sofrimento com tanta Sim, facilidade. então assim... Né? O personal ali vai conseguir te levar até um estado máximo de É exaustão. preciso você sair da zona de conforto para você ter resultado. É preciso você sentir uma dorzinha, não estou aguentando mais. É preciso. Então, o que eu vejo necessário, né? o que eu vejo muitas vezes a pessoa começou a arder, ai, tá queimando, parei. Então, assim, essa influência do personal, tanto na elaboração do programa de treino e tal, mas vamos lá, um a mais, outro a mais, essa última repetiçãozinha que você não tá aguentando mais, é onde você vai ter o resultado ali, sabe? Onde você vai conseguir um pouquinho. E até mesmo na questão de um auxílio de poder conseguir aumentar um pouco a carga com mais segurança, né? Tipo no agachamento livre, às vezes você colocar uma carga mais elevada, a pessoa fica meio insegura, né? Até mesmo na questão do movimento. E ter esse aumento bem priorizado e bem estudado, né? Porque eu vejo muito que acontecendo com alguns pacientes que eles chegam ali com a mesma série e ficam com aquela série muito tempo. 1, 2, 3, 4, lá pelo segundo mês ele já está totalmente adaptado àquilo, o corpo já não está sentindo mais o estresse metabólico, já para, né, tanto de emagrecer ou para mesmo de hipertrofiar. Né? Exatamente. Aí como é que, pô, em 3 meses de treino, como é que a pessoa não conseguiu aumentar uma plaquinha, meio quilo, sabe, de carga? Então, assim, não é a comodidade que ela se permite, né, que o personal não ia permitir. E, tipo assim, quando eu estou no acompanhamento comigo, eu sempre bato nessa tecla. Não parei de... a gente não ganhou massa magra. Eu falei, como é que tá o seu treino? Então, tipo assim, essa variação de estímulo, ela tem que acontecer justamente quando a gente tem esse período de adaptação, o corpo faz essas adaptações neuromusculares, metabólicas, fisiológicas, e daí você tem que dar um plus, né? Tem que dar um a mais para você continuar evoluindo. E aí, muitas vezes, o aluno é esquecido na academia e fica lá, e ele tá bem com o treino dele, e não, tá confortável aqui, vou ficar, e fica. E essa é a importância, né, de ter a periodização. Né? Eu costumo falar, se o seu personal virou para você, o que a gente treinou ontem mesmo, troca ele. Porque se nem ele sabe o que ele te passou ontem, né, a periodização não existe. E muitas vezes eu peço ao meu paciente, você pode me passar a sua periodização? Quase não tem, tipo assim, porque é meio da cabeça, não sei, mas isso é muito importante para o nutricionista. Graças a Deus eu tenho algumas periodizações dentro de casa, que é fácil de ter, essas com cada também é fácil, mas a outra maioria dos meus pacientes, eu peço a periodização aos personagens e não chega. Então é interessante a gente saber qual o caminho que a pessoa quer primeiro, porque quem tem que querer primeiro é a pessoa, né? Passou para o personal, eu quero emagrecer. Dali o personal vai criar um treino em cima para emagrecimento, para chegar no nutricionista. Eu gosto de dizer que nesse ponto até quem manda mais é o nutricionista quando é emagrecimento. Né? É uma dieta feita pelo nutricionista com déficit calórico. O personal tem que olhar aquele déficit, pensar num treino que seja legal de encaixar mais um déficit ali de atividade física bem calculado junto com o nutricionista para que aconteça um emagrecimento saudável. Porque se a gente tem também, isso que a gente vê muito comum hoje em dia, das pessoas querem treinar demais e comer de menos, acontece muito por conta disso, né? A gente acaba agredindo o corpo em vez de emagrecer. Sim, aí, por exemplo, até o sistema imunológico fica debilitado, né? Então envolve muitas coisas, então tem que realmente ser alinhado. Porque nesse ponto de querer comer de menos, né, você deixa de consumir vitaminas, você deixa de consumir proteínas, que fazem muito importante. Você começa a tratar mal o seu intestino, a sua flora intestinal, que é muito importante para a sua saúde, começa a ficar debilitada. E aí você começa a render menos no treino físico, o seu sono é perturbado pela falta de energia. Tanto que uma das coisas que a gente mais vê hoje, né, antigamente era a tríade da mulher atleta, que era muito conhecido, mas hoje a gente já sabe que isso acontece no homem também, que é essa falta de calorias pelo tanto de exercício físico. Hoje a gente tem atletas amadores que treinam tanto ao profissional, só que não comem igual um profissional, não descansam como um profissional. Então a gente tem a RADS, né, que é essa falta de energia suficiente para você realizar o treino. Muita gente conhece isso como overtraining, overreaching, só que é um passo antes, né? Aquela debilitada que você dá ali. Caminhando ali para o overtraining, né? Isso, exatamente, é um caminho bem próximo. Porque aí você pode ter lesões, né? Sim, porque o corpo ele precisa de nutriente, ele vai tirar de alguma coisa. Então, até canto de osso ele pega para comer. Eu tinha um professor que falava uma coisa interessante. Ele falava, se chegar esmalte na mitocôndria, vai virar energia. Então, ele vai pegar qualquer coisa que tiver lá dentro, porque a gente fala, é um corpo feito para sobreviver. Ele ainda acha que a gente é aquele ser da caverna, né? Então ele quer juntar o máximo, ele quer recolher o máximo e ele vai fazer o máximo para se adaptar o que ele está sentindo ao momento. E quando ele se sente agredido, ele parte logo para o estado de defesa. Defender de alguma forma. Que a gente vê muito sendo chamado de platô, né, por aí. Sim.
E eu queria que você falasse também um pouquinho de como que você vê o exercício físico, não só para o emagrecimento, mas também para a saúde e como ele pode ajudar em algumas deficiências. Eu sou fã da atividade física, eu não consigo ficar mais sem. Hoje eu pratico triatlo, né? Eu gosto também da musculação, eu gosto de ir na academia, no spinning. Então, passa um pouquinho para a gente entender assim, do seu conhecimento, da aposta que você faz, o que você pode trazer, como é que o exercício físico também pode ser benéfico, além, né? A gente coloca muita conta no emagrecimento, mas o maior benefício dele realmente é uma pílula da saúde, né? Sim, é uma prevenção, né? E é uma prevenção barata, né, gente? Vamos combinar aqui que você não precisa de muita coisa para se movimentar. Você subir e descer a escada do seu prédio aí já está valendo. Então, assim, relacionado à saúde, a gente não precisa de muito, né? Então, assim, 30 minutinhos por dia de uma atividade de baixa intensidade, uma caminhada, já vai te ajudar. Você que é sedentário, está pensando em começar a se exercitar, 30 minutinhos diários já é o suficiente para você ter algumas alterações hormonais, fisiológicas, metabólicas, que vão te trazer muitos benefícios, né? Então, as primeiras alterações, os primeiros benefícios, né, que a gente tem com a atividade física, você pode perceber em 3, 4 semanas de treino, é a melhora do sono, é a melhora do humor, é melhor na sua disposição. Então, você acorda, vai caminhar, depois vai trabalhar, você vai estar ligado aí o dia inteiro, vai estar mais disposto, vai estar mais, sabe? Então, isso a gente já consegue perceber de início, como eu falei, 3 a 4 semanas. Resultados estéticos um pouquinho mais, aí de repente precisa de um pouco mais de volume. Mas assim, para você sair dessa inércia e se tornar uma pessoa mais saudável, você não precisa de muito, né? E a gente vê o exercício físico aliado ao combate de muitas doenças. Tanto que a Sociedade Internacional fala em meia hora de atividade física por foi, dia, né? Como eu citei aí. Então, assim, é pouco. Você fala, 30 minutinhos por dia, não tenho tempo. Ai, calça o tênis, sobe e desce a escada do condomínio aí, do seu prédio, vai na padaria a pé. O que você puder fazer. Né, e assim, o que você puder fazer andando para se movimentar um pouquinho mais, sabe? É válido. Então, todo movimento é válido. Nosso corpo foi feito para se movimentar, a gente não foi feito para ficar parado. E eu sempre costumo falar que nós somos tipo máquina, né? Se ficar parado em ferrugem, vai dar problema, é certo que vai. Então, assim, um pouquinho que você fizer, pode ser que você ache pouco, mas não é. Então, comece devagar, vai depois que você já estiver habituado, você vai querer ir além, ir um pouquinho mais, e você vai sentir falta no dia que você não fizer, eu te garanto isso. Isso agindo na prevenção, né? E quando a gente fala de doenças, você acha que você ia começar, eu até te cortei. Não, assim, o exercício físico, ele está associado ao tratamento de muitas doenças crônicas, tipo a diabetes, por exemplo. Tanto a musculação quanto atividades aeróbicas, elas entram no conjunto do tratamento do diabetes. Então, por quê? Né? O músculo, ele tem essa função de captar a glicose, que está no sangue também. Então, isso vai ajudar nesse processo, até ali diminuindo ali a resposta insulínica, né? Tá dando essa resistência insulínica. Então, a atividade física, ela serve muito para tratar essa resistência insulínica. Sim, exatamente, por conta dessa questão da contração muscular. O músculo precisa contrair para captar a glicose. E a gente sabe que o músculo contraindo com o exercício físico, ele vai fazer essa captação de glicose, né, que vai estar no sangue, para ser usada como fonte de energia ali durante a atividade física. Então, isso ajuda, né, para a questão das pessoas que têm... Perfeito, porque o maior problema do diabético é justamente esse acúmulo de açúcar no sangue, falando de uma forma mais leiga, né? Vai sobrando aquela quantidade de açúcar, o sangue vai deixando o sangue mais concentrado, vamos colocar assim, para ficar mais fácil de... Vocês estão assistindo que não tem um conhecimento tão técnico. Então, como o músculo precisa daquela energia, gente, a gente tem que falar de prevenção. A gente está falando de diabético porque a atividade física vai produzir insulina. Ela vai até melhorar essa resposta à insulina. Lembrando, né? Que, assim, isso é um plus, né? Porque, assim, o tratamento do diabético é com a questão médica. Mas aí a gente entra também com o exercício, ajuda muito. Mais um ponto que a gente tem que falar desse tratamento disciplinado, que não para aqui no nutrino, né? A gente tem um médico junto, não, mas quando é diabetes, eu sei, porque é uma endócrino trabalhando exatamente. comigo. Né? Eu quero, quando é compulsão alimentar, eu quero um psicólogo, eu quero um psiquiatra trabalhando comigo, além do personal. Depressão também, né? A gente vê muito, o exercício físico agindo bastante nessa questão da depressão, e aí entra também um psicólogo, um psiquiatra. Você tem uma aluna com Alzheimer também, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, esse tratamento multidisciplinar, a gente vê que realmente é bem eficiente, né?
E até para cognição, né? Saiu um estudo agora recente mostrando que crianças que praticam atividade física vão melhores na escola do que crianças que não praticam. Né? Até teve um artigo bem interessante que botou as crianças para fazer conta de matemática depois de umas que fizeram atividade física com outras que não fizeram. As que fizeram atividade física tiveram resultados muito melhores do que não fizeram. Então, o próprio exercício também pode ajudar ali na cognição, pode ajudar no desempenho, né? E sem falar na sua saúde metabólica, né? Que vai te deixar seus hormônios em dia, vai deixar suas articulações funcionando como a Bruna citou. A gente é uma máquina que precisa de lubrificação. Se a máquina ficar parada, ela vai enguiçar, né? Então, isso é bem interessante da gente estar sempre fazendo essa atividade e estar trazendo isso aqui para vocês, que eu acho que é uma história batida, mas a gente vê ainda muita falta disso e cada vez a obesidade crescendo mais no mundo. Exato, a obesidade também entra aí com um tratamento que pode ser multidisciplinar, né? Com certeza que deve ser. Né? Exato. Que é multifatorial. Vai ser necessária a presença de um profissional de educação física, de um nutricionista e, quem sabe, um psicólogo e tal. Então, acho que era isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje, né? Como é importante essa conversa, como é importante que os objetivos estejam alinhados para que a gente consiga bons resultados, né? Exatamente. Então, muito obrigado aí. Galera, compartilha aí esse vídeo, segue o canal, aciona o sininho, né? Vamos bombar esse Carbados aí, para vocês verem que eu não estou querendo falar só de carboidrato, só defender o carboidrato nesse meu canal. Na verdade, eu trouxe esse nome pelo fato de eu gostar demais desse tema, mas eu quero cada vez mais ampliar o tema e também trazer não só essa pegada técnica, né? Trazer esse papo mais informal. A Bruna vai voltar aqui mais vezes para a gente falar mais de emagrecimento, trazer até algumas pacientes nossas que tiveram sucesso, mostrar para vocês. E então, muito obrigado e a gente aguarda vocês nos próximos aí. Abração. Falou!